todo o conhecimento, ensino, direcionamento, paciência que teve com todos nós durante praticamente todo esse ano. Minha história começa 7 anos atrás, onde eu tinha acabado de me formar, estava bem perdido financeiramente, não conseguia me organizar e eu tinha um grande sonho, o sonho de me casar. Como todo mundo sabe, casamento não é brincadeira. Se você não tiver um planejamento bem definido, é muito difícil realizar esse sonho. E aí, comecei a pedir ajuda para alguns amigos e colegas, alguns que já conheciam sobre investimento, me indicaram algumas coisas, me indicaram alguns livros, pediram para eu abrir uma conta, até no simulador que investe em ações. E depois disso, eu segui 3 passos que eu vou apresentar a vocês, que fez toda a diferença na minha jornada de investimento. Inclusive, eu passei a influenciar algumas pessoas com isso. Tem um amigo que, graças a isso, mudou de ramo de atividade, foi da indústria para o ramo de investimentos. Incentivei meus pais a sair da poupança e começar a investir em renda fixa, renda variável, e espero contribuir e incentivar e influenciar pelo menos alguns de vocês nessa noite. O brasileiro é um povo que não está acostumado a investir muito, ele tem fama de não poupar dinheiro. Vocês sabem mais ou menos quantos por cento da população, a partir dos 25 anos aqui no Brasil, pensa no futuro e investe para a aposentadoria? Mais ou menos quantos vocês chutam? 10%? Acertou na mosca, né? Pode passar. Apenas 10% dos brasileiros investem no futuro e pensam na aposentadoria. Esse é um número muito baixo, comparado com grandes potências, como Estados Unidos, Nova Zelândia. Esse número chega de 30% a 40%. E num país que é cheio de crises, a gente tem muitas instabilidades, tem uma moeda fraca, a gente já passou por vários problemas de inflação. Você vai querer ficar à mercê do governo e do Estado e contar com eles para sua aposentadoria? Eu acho que não é a melhor opção, né? Então, o primeiro passo para você conseguir iniciar seus investimentos e investir melhor tenha um orçamento pessoal bem feito. O que é um orçamento pessoal? Nada mais é do que você ter uma noção de todo o dinheiro que entra e sai do seu bolso. Simples assim. Dinheiro que, então, pode ser salário, pode ser próprio dividendos, lucros, aluguéis, mas já considerando líquido já, tirando todos os impostos. E as coisas que saem do seu bolso são as suas principais despesas. Então, despesa com aluguel, com saúde, com alimentação, médica, entre outras. E aí, tem algumas pessoas que vão preferir fazer isso no papel de pão, no papel e caneta, outras vão utilizar o velho e o bom Excel, mas eu sugiro, eu recomendo que vocês utilizem esses aplicativos aqui, Guia Bolso, Gorilla, Mobius. Inclusive eu utilizo o Mobius, gosto muito e me ajuda bastante no controle financeiro que eu faço. Eu recomendo também vocês investirem no mínimo, separar, quando você tem o seu salário líquido, 10% pensando em investimento, seja a curto, médio e objetivos de longo prazo. Outros 60% a 70% você vai gastar com despesas essenciais e despesas supérfluas, que a gente fala, então, como eu já mencionei, saúde, parte de alimentação, transporte, e supérfluos como viagens, lazer. 10% em você, então, em conhecimento, em educação, e os últimos 10%, e não menos importante, em caridade e ajuda ao próximo. Porque com certeza, tudo aquilo que a gente doa, a gente recebe, e isso se multiplicará no futuro.
Vocês sabem qual a grande diferença de uma mentalidade rica e de uma mentalidade pobre? Como diz o famoso escritor Robert Kiyosaki no livro Pai Rico, Pai Pobre? O rico, quando ele recebe o salário dele, o rico fala a mentalidade rica, né? A primeira coisa que ele faz, ele separa o dinheiro para fazer seus investimentos e só depois ele tem as suas despesas, os seus gastos. Já quem tem a mentalidade pobre, costuma pagar todas as contas primeiro, né? Só que muitas vezes não sobra o dinheiro depois para fazer o investimento. Está aí a grande mudança de mentalidade. Qual das duas mentalidades que vocês possuem? Pode passar, pessoal. O segundo passo é entenda qual o seu perfil de investidor. E aí, mais uma vez, eu recomendo que vocês abram uma conta em alguma corretora. Hoje a gente tem várias corretoras grátis, como por exemplo Clear, ProXP, Nuinvest, entre outras, até corretoras de bancos maiores que são grátis para você acessar e você se inscrever. E lá você tem a oportunidade de preencher o perfil do investidor. Lá você vai responder umas 9, 10 questões e você vai entender se você é conservador, moderado ou arrojado. O que muda, basicamente, entre eles é o tanto de risco que vocês querem correr no investimento. Se você quer correr pouco risco, você não quer ter chance de perder dinheiro, ter uma rentabilidade, mas um pouco menor, você vai ser um pouquinho mais conservador. Se você vai se aventurar, vai se expor a risco e ter chances também de ter um potencial maior de ganho, você tem perfis mais para o moderado e para o arrojado. E a gente tem dois principais tipos e categorias de investimento, né? Então são renda fixa e renda variável. A grande diferença delas é que a renda fixa, você, quando vai fazer o seu investimento, você conhece qual a sua rentabilidade, o quanto você vai receber antes de fazer o investimento, antes de efetuar ele. E aí pode ser que você fez aquele investimento diário, com liquidez diária, ou seja, você pode recuperar no outro dia, uma semana, um mês, 2 anos, mas é um investimento mais conservador. E os 3 produtos mais populares aí que nós temos é o título de Tesouro Direto, que hoje a partir de R$30 você já consegue ser um investidor, e aí você vai estar contribuindo para ajudar o governo a pagar suas dívidas, e o governo te dá uma rentabilidade contra isso, né, te dá uns juros. Ou você vai estar ajudando os bancos, emprestando para o banco pagar suas dívidas, e você recebe uns juros por causa disso, uma rentabilidade. Ou finalmente você está investindo em letras de crédito de agronegócio e imobiliárias, investindo nesses 2 segmentos, com uma grande vantagem, que você não paga imposto de renda, e você está contribuindo de forma conservadora e sem muito risco para ter rendimentos melhores. Ou você entra no mundo da renda variável, e aí mais para o lado do arrojado. Renda variável, até mesmo o perfil conservador, ele deve ter um pouquinho, mas muito menos, né, na sua alocação. Quanto mais você tem renda variável, mais você está para o lado do arrojado. Quanto mais renda fixa, mais para o lado do conservador. E renda variável, nós não sabemos quanto a gente vai ter de rentabilidade antes de iniciar o investimento. Essa é a grande diferença, né? Você pode ter potenciais de ganho muito grandes, mas você pode perder muito dinheiro também. Quando você vai fazer esse investimento, você tem que estar ciente disso, e por isso é bom você ter uma boa diversificação. E aí você tem ações, você pode ser sócio de grandes empresas, investindo em papéis de Petrobras, Banco do Brasil, Ambev. BDRs, nada mais é que ações, só que multinacionais e internacionais. Então, hoje, saibam que é possível vocês investirem numa Apple, investir numa Coca-Cola, numa Johnson, e ter pedaço dessa empresa, ter participação nela com pouco dinheiro. 30, 40 reais você já consegue, na mesma corretora que você comprou uma ação, você consegue comprar uma BDR. Finalmente, um dos investimentos que tem se tornado cada vez mais popular, pelo brasileiro gostar muito de casa própria, de aluguel, são os fundos imobiliários. Onde a grande vantagem é que você não precisa ter um empreendimento, e você, comprando uma cota do fundo imobiliário, que hoje com 10 reais você consegue ser sócio dessas empresas e receber aluguéis mensais, tendo investido na parte de hospitais, parte de galpões logísticos e até mesmo em escolas.
E o terceiro e último passo aí, mais importante, é invista em você mesmo. Esse eu diria que pode até esquecer os dois primeiros. Se você investir em você mesmo, no seu ramo de atuação, para investimento, em qualquer área da sua vida, você vai ter sucesso. Não é diferente para investimento, né? Então não seja reativo, seja autor da sua própria história. Busque livros, palestras, igual vocês estão vendo aqui, vídeos. Hoje tem muito material grátis e bom na internet. Às vezes precisa fazer um filtro, né? Que tem muito, mas tenho certeza que tem muito material aí que está disponível para todo mundo. Portanto, não dependa do governo, né? Além disso, né, não dependa do governo para pensar numa aposentadoria no futuro, para investir, para contar com mudanças políticas, econômicas e se garantir seu futuro. Seja ativo, tenha um propósito bem definido, porque o propósito é a bússola para a gente tomar as melhores decisões financeiras e acertar nos nossos investimentos e também enfrentar as principais dificuldades. Portanto, uma jornada de 1000 quilômetros precisa começar com um simples passo. Tem o primeiro passo agora, acessem o QR Code e descubram qual é o seu perfil de investidor. Obrigado, boa noite.